Fala galera do Brasil JS, aqui quem fala é Alexandre Conrado e hoje nós vamos falar sobre protesto e tecnologia. Venha com a gente! Quando a gente fala em protesto e tecnologia, comumente a gente pensa em organização em redes sociais para protestos, apps para poder se comunicar e poder se organizar para esses encontros, mas o que às vezes a gente esquece é que por trás dos aparatos tecnológicos, por trás do desenvolvimento de software, a gente tem pessoas que desenvolvem esse software e que também elas podem estar descontentes com alguma coisa e fazem algum tipo de protesto, né? Hoje eu trago para vocês aqui um artigo do Emerson Paiva, né? Aliás, muito obrigado aí, amigo Emerson Paiva, por compartilhar conosco esse artigo. E ele fala sobre um grupo de desenvolvedores da República Tcheca, né, que fizeram um protesto um tanto quanto inusitado, né? O que acontece? O governo do país, né, ele acabou contratando uma empresa para desenvolver um software de controle de entrada em pedágios, né, de passagem em pedágios, e esse software ele foi orçado em aproximadamente 400 milhões de coroas tchecas, né, que seria algo em torno dos 16 milhões de euros, né? Então, esse grupo de desenvolvedores eles acabaram ficando um tanto quanto descontentes com isso, né, e achando isso muito estranho, e eles encontraram uma saída não muito comum, né? Se reuniram, na verdade, o presidente da empresa, né, o dono da empresa tcheca lá, o Wordrack, o nome dele, ele lançou uma campanha, né, para que desenvolvedores open source desenvolvessem esse software, né, e presenteassem o governo com esse software. Então, o que eles fizeram? Eles se reuniram no final de semana, foram mais de 300 desenvolvedores, pelo que consta aqui na notícia, e eles desenvolveram software e entregaram gratuitamente para o governo, né? Então veja que inusitado, né? O governo gastaria 16 milhões de euros e acabou recebendo o software como uma forma de protesto, né? Para mostrar para o governo que ele deveria rever esse tipo de ação, assim, esse tipo de contratação, e principalmente porque essa ação foi feita de uma maneira sem licitação, né? Para quem não sabe como ocorrem essas coisas nas empresas públicas, eles precisam de uma certa transparência, então acontece um processo chamado licitação, né? Deveria acontecer esse processo chamado licitação, onde são convidadas algumas empresas, é lançado um edital e se convida algumas empresas para que elas concorram a quem vai desenvolver o software e apresentem as soluções. O que aconteceu na República Tcheca, nesse caso, é que eles pularam essa parte do processo, e quando pula essa parte do processo, né, tu acaba abrindo um precedente para fazer com que o teu software seja superfaturado e o governo ganhe em cima disso, né? Então, o que aconteceu quando eles receberam daí esse software, que era um software para, como eu já falei, né, um controle de tráfego nos pedágios, o governo se ofereceu para pagar pelo software, mas os voluntários negaram, né, e o governo acabou recebendo como um presente mesmo o software. O governo veio a público, né, o governo tcheco veio a público e anunciou a demissão do ministro dos transportes. Depois disso deu uma repercussão bem bacana, né? Mas o que a gente leva, né? O que eu acho que a gente deveria levar assim, de aprendizado, né, com essa história, né? É que, primeiramente, por trás de um trabalho de desenvolvimento ou por trás de uma empresa de desenvolvimento existem pessoas, né? E essas pessoas, elas estão cada vez mais alertas para as coisas que acontecem ao seu redor, coisas que acontecem no mundo, e elas têm um poder de ação, assim, né? A gente poderia tomar esse exemplo como algo a se seguir, assim, quando a gente vê que alguma coisa está errada e tentar partir para uma situação de mudança, assim, ver o que a gente poderia fazer, né? Então, muito interessante a iniciativa, né? Outra coisa interessante, assim, que a gente, aí falando sobre a questão de governo e tecnologia também, né, é pensar como é a utilização desses dados, né? Esse ano é um ano onde a gente vai ter que ter uma maior proteção dos dados, vai ter uma mudança na lei que vai exigir isso, mas já houve casos em que o governo usou dos dados pessoais das pessoas, né? Meio uma redundância, mas usou dos dados pessoais do cidadão para tentar fazer dinheiro com aquilo, para tentar monetizar aqueles dados, né?
Outra coisa a se pensar, assim, quando a gente fala da questão do protesto em relação à tecnologia, é para que está servindo aquela tecnologia que a gente está criando e quais são as repercussões disso, né? O que a gente viu em tempos passados e atualmente também, não só no governo atual aqui do Brasil, mas também em outros governos, é como a difusão de meios de comunicação, de internet, acabou influenciando os rumos da democracia nos países, né? Então, é uma responsabilidade grande que a gente carrega nas nossas mãos, né? Então, a gente tem que sempre pensar sobre essa responsabilidade, né? Sobre como aquilo que a gente está fazendo está influenciando para a melhoria das nossas condições de vida e também a melhoria da sociedade, né? Eu acho que esse é um pensamento que a gente deveria manter assim com a gente e eu, pelo menos, sempre trago comigo. E para finalizar, né, só pensando assim também qual a repercussão da gente fazer esses protestos e a gente vir a atuar dessa maneira, né? Tipo, a gente já teve casos de big techs, assim, de grandes empresas de tecnologia que agiram autoritariamente contra funcionários que tentaram se manifestar, né? Inclusive com demissões e outros tipos de sanções, né? Mas a gente tem que pensar muito também, será que o nosso posicionamento se alinha ao posicionamento da empresa em que a gente está trabalhando, né? Porque isso é uma das coisas mais importantes, assim, quanto vale a pena tu estar desenvolvendo para uma empresa que não tem um pensamento alinhado com o teu, né? E quanto isso vai te trazer alguma consequência não favorável, inclusive para a saúde das pessoas. Esse é o pensamento que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Eu gostaria de saber de vocês se vocês gostaram desse tipo de vídeo aí, o que vocês acharam. O que vocês acharam da atitude desses desenvolvedores de criar um código aberto e entregar para o governo gratuitamente, assim, em forma de protesto, se você acha que eles agiram certo ou eles não deveriam ter feito isso. E esperamos vocês numa próxima. Muito obrigado.